Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. A gente vai ter uma boa conversa, não é, Conceição? Eu acredito que sim. Tudo bem, Mirtz? É um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco. É sempre uma boa conversa, papo gostoso, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância do domínio próprio na liderança. Porque sobre domínio próprio a gente já falou uma porção de vezes e vai continuar falando, porque esse autocontrole, domínio próprio, a gente tem que ter na nossa vida mesmo, né? Faz parte, né? Faz parte, é muito bom, mas eu quero falar em específico na liderança mesmo. Quero me deter um pouquinho nessa parte de líder. E se você disser, então a conversa não é comigo, porque não sou... É muito raro você não liderar em alguma coisa, né? Lidera um filho, lidera... Sabe, você tem muitas sempre... que lideram o marido. Alguma coisa em alguma área de atuação, né? E pode ser que seja chamado depois, se não é até hoje. Então é muito bom, sabe? Eu acho que é uma reflexão sempre necessária. Para nós aqui sempre estamos na liderança, para mim principalmente, né? Eu exerço liderança ainda em alguns ministérios, né? Deixei de atuar em outros e ter equipe, você ser líder, ter equipe, ter alguém debaixo do seu comando, a importância desse domínio próprio faz toda a diferença. Eu já tive, as equipes que eu tive, inclusive eu e a Conceição, continuamos equipe hoje ainda, né, Conceição? Mas somos equipe já há mais de 15 anos, né? 16 anos. 16 anos. Sim. E tivemos junto conosco pessoas maravilhosas, né? Mas sempre agradeci a Deus pela equipe que Ele me deu, assim. Sempre pessoas, sabe, pessoas especiais que não falharam. Mas quando eu estava fazendo essa reflexão, uma coisa que eu me lembrei é que eu, como líder, falhei sim, né? E às vezes a gente falha até, principalmente por essa falta de domínio próprio. Sim. E o muito comum na liderança, quando você falha, é encontrar justificativa para a tua falha. Você mesma diz, eu falhei. Eu falhei, encontrar alguma coisa, né? Mas domínio próprio na liderança, sabe por quê? Porque quando você pensa em líder, você pensa no quê? Alguém que está acima, né? Que manda. E quando alguém pensa que está acima e manda, né? Pensa que tem muito poder, né? E assim, a gente lidera profissionalmente, a gente tem pessoas que trabalham com a gente. Agora, a questão da liderança, Mirtz, é maravilhoso isso, só que liderança é responsabilidade. O líder é aquele que faz primeiro. Aquele que sai na frente é o que serve, como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. Bíblica, Quem é o líder? O líder é aquele que sai na frente para fazer alguma coisa. E aí as pessoas seguem o líder. Seguem-o porque gostaram do que está sendo feito, né? Então, liderar é isso, é servir mais. Né? Servir. Agora, se você... como a gente colocou, um aspecto da liderança, porque a liderança tem vários aspectos. Sim. Hoje a gente quer focar no aspecto desse domínio próprio, né? Hoje uma das coisas que vai dificultar em pensar em domínio próprio é você segurar um pouco, é justamente porque dentro desse conceito de liderança, esse servir que você colocou tão corretamente, não é o que a cultura hoje exalta em termos pessoais. Não, quer ser hoje servido. Ser servido. A maioria dos líderes hoje agem de forma errada. De forma querendo errada. Ser servidos, e não é isso que a Bíblia nos ensina. E além de querer ser servido, o que importa também é o sucesso dele como líder. Sim. Né? Porque tem a ver com a sua equipe, mas você pensa em você. Faça né? o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas algumas isso coisas é errado, assim, né? Uhum. Porque é uma questão de ego, né? De uma questão de tantas orgulho, coisas. Né? Orgulho. O que é que vai aparecer? É o trabalho? Se for o trabalho, às vezes se o trabalho aparece, a equipe inteira desaparece. Sim. E todos, o que importa é o trabalho, quem é que vai aparecer, né? O bom líder, que é aquele que serve, que faz, os liderados, eles vão seguir esse mesmo exemplo. Quer dizer, o bom líder não é aquele que determina, né? Hoje, o que a gente vê muito eu determino.
eu mando. Não, não é isso. O bom líder é aquele que é um exemplo tão maravilhoso a ponto de ser seguido. Agora, se você determina, ou pede, ou manda, ou explica e não faz, né? E a tua reação, né? O que você aprende com isso, a questão, né? de liderar também tem muito disso. Por exemplo, você lidera 10 pessoas. Você tem que saber lidar com as 10 com amor, porque principalmente em ministério, porque em ministério o serviço é voluntário. A liderança está ali servindo como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Então, a gente tem que ter domínio próprio. A gente viu recentemente, saiu nas mídias aí, pastores pedindo um tempo do ministério dele por ter por não ter domínio próprio. Na verdade, o resumo foi exatamente isso. Ter se excedido na cobrança, na maneira de falar, em tantas outras coisas, né? É claro que às vezes o contrário, a falta de equilíbrio, se você ficar nos extremos, você também pode errar, né? E a liderança é uma coisa que vem... Tem pessoas que são líderes natos. Por exemplo, eu falo muito da minha neta, ela lidera crianças de 12 anos. Então, tem pessoas que já têm essa natureza de liderança, de sair na frente, que para mim liderança é o que faz bem e os outros vêm fazendo junto. Né? E daí aproveitar e já que essa liderança é inata, porque eu também acredito em lideranças inatas, a gente percebe, né? É acrescentar sempre alguma coisa e fazer, né? Porque quando você, o foco fica em você, né? Como líder, você vai falhar, não só como líder naquilo que você está fazendo, como vai falhar perante Deus e tudo mais, né? Sim. Então, em 1 Coríntios 7:17, Paulo diz assim: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Sim. Então, se você é liderança, o primeiro chamado que você tem, esse é independente de ser líder ou não, mas principalmente se você é líder, o teu modelo é Cristo, é ser imitador de Cristo. É servir mesmo. Né? Então, o caráter de Cristo tem, né? E os frutos do Espírito, né? Um deles é o domínio próprio. Sim, tem que ser longânimo também. Você vai usar todos os frutos. Longânimo. E quando eu lembro de uma experiência assim, primeira, o que é que vai fazer, como é que você vai reagir, em coisas simples. Na minha célula, a primeira festinha que eu quis fazer na célula, justamente por eu ser líder de célula, querer fazer a primeira festinha, eu pensei nela em todos os detalhes, chamei as mulheres envolvidas e falei para elas como eu queria a festa, o que queria, o projeto e tudo, o cardápio. E apresentando o cardápio, eu dei a liberdade delas escolherem o que elas... Cada uma deveria. Nós vamos ter isso que cada uma vai fazer. Bom, porque umas têm, isso eu não sei fazer, mas posso comprar, vou fazer. E o prato principal da festa, que eu achava que eu ia fazer, porque... Eu queria fazer, eu sabia fazer bem, ele era o mais caro, o mais custoso. Para minha surpresa, uma delas disse, eu quero fazer esse, eu vou trazer esse. Eu ainda disse assim, você tem certeza? Ele é trabalhoso, ele é caro, envolvia carne, uma coisa assim que eu sabia que ela também não era uma pessoa assim que pudesse gastar muito. Não, pode deixar que eu faço, eu sei fazer bem esse aqui. E eu ainda insisti mais uma vez. Eu disse, eu tinha pensado que talvez eu pudesse fazer por ser o maior e tal. Ela pode deixar comigo. Bom, se eu estou liderando, eu deixei com ela. Não preciso contar que no dia ela não trouxe o que eu queria. Ela simplesmente chegou com uma outra coisa e disse, olha, como ia dar muito trabalho, ia ficar muito caro... Eu trouxe outro. Para testar sua paciência, sua longanimidade. Não, primeiro que para mim tinha perdido o brilho daquilo que eu tinha organizado. Era importante para você. Era importante. Talvez elas nem estivessem percebendo muito. Aí que foi que eu aprendi uma coisa, sabe? O tanto de raiva que eu passei na hora, o tanto de tudo. E o fato que quem estava na festa não percebeu isso. Sabe? Só que eu também percebi a minha falha como líder nessa hora. Ela tinha que ser exortada, assim. Ela também, como alguém que faz parte de uma equipe, assumiu um compromisso que não fez, né? Sim. Então eu vi assim,
Errei por 2 motivos. São coisas que a gente tem que aprender na liderança para depois exercer o domínio. Ter perdido a festa, porque eu perdi. Eu fiquei tão brava, assim, dentro de mim. Não demonstrava, eu fiquei tão brava dentro de mim que eu perdi o gosto pela festa. Gente, eu podia ter feito, deixei ela fazer tal, e não ter falado depois com ela. Porque podia chamar ela depois e falar, olha, né? O que aconteceu, sabe? Essas coisas de delegar é difícil. É difícil. Porque você, mesmo na liderança no trabalho, quando você delega uma atividade para alguém que está debaixo de você, da sua ordem ali no trabalho, você espera que vá e cumpra. Sim. Mas você, na liderança, a gente tem olhos para tudo. Por exemplo, se eu deleguei, eu acompanho. Porque se eu não acompanho, eu estou sujeita a chegar no dia e realmente não. Então, essa coisa de liderança, a gente vai aprendendo. Né? Sabe que, a ser longânimo, ser resiliente, ajudar a pessoa a quando a gente está focando nesse domínio próprio, que é um fruto do espírito, é um controle que você tem que pensar que primeiro você tem que entrar. Esse controle já vem de Deus, né? Sim. Se você tem que pensar, Tiago. Vou ler para você o livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, nos orienta assim. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza ou acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvar. Sim. Em outra tradução diz assim, salvar a sua alma, o seu interior, sabe? Se você exercer... Gente, tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir, tem tudo a ver com domínio próprio. Domínio próprio. E isso é algo do líder mesmo. Porque como que você vai liderar um grupo se você não tem domínio próprio, nem o próprio Senhor e a própria palavra fala até de liderança na igreja, né? Para você ser um presbítero, para você ser um diácono, você tem certas habilidades que Deus te deu para você poder exercer essa função. E o contrário disso, às vezes, algumas pessoas acham que é uma posição que as coloca como ou melhores, ou mais santas. É o que mais serve. Né? Ou mais santas, ou que mais sabem, ou qualquer coisa assim, né? Então, uma conversa dessa assim, é uma conversa mesmo de aperfeiçoamento, de caminhar, né? Sim. Agora, se a gente realmente sabe que é liderança, a gente sabe que é muita responsabilidade, porque veja, você na situação fica com como fala, um teto de vidro, porque todo mundo está olhando. O líder é aquele que sai fazendo na frente. Você me fez lembrar também de um líder, de alguém na fé que nós tivemos, que é o pastor Pascoal, que ele sempre liderou chamando para você olhar para o Senhor, quer dizer, ele liderava com responsabilidade. Vai para o Senhor com a tua causa. Ele não trazia muito para si, né? Porque o problema do líder... trazer para si a responsabilidade também pesa. Então, liderar também é você fazer a pessoa escolher o seu caminho, né, Mirtz? A gente ter convicção daquilo que, como eu disse, somos chamados, aquilo que o Senhor espera de nós, né? E eu vou chamar um intervalo muito curto e a gente volta já para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre
liderança e domínio próprio, porque como líderes, a gente já mostrou aqui, nós somos chamados a inspirar outras pessoas. Sim. E influenciá-las de maneira correta, biblicamente, no nosso caso, né? E daí, então, o domínio próprio, ele vai aparecer como uma qualidade fundamental, Sim. né? Que vai fortalecer a nossa liderança e vai passar também a imagem de Cristo que a gente quer. Que né? é quem nós servimos, né? Eu vou ler um pouquinho o texto que está contido no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, a partir do 16, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, mas o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. O 12 vai continuar falando, mas o 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu li mais porque quando eu estou falando em fruto do Espírito, o início do versículo foi muito interessante. Como líder, eu preciso também andar no Espírito. Como é que eu vou produzir Como é que eu vou produzir um fruto do Espírito se eu não estou andando no Espírito? Eu estou fluindo mais na carne e no desejo. Sim. E este, querido, é uma coisa que na liderança é tentador para qualquer um agir na carne. Impor a vontade própria. Impor a vontade própria. Sim. Porque você tem vontades. E a liderança, não só no ministério, mas no trabalho, por exemplo. Vamos supor que eu tenho lá uma equipe de 20 pessoas. O líder, o que o líder faz? Ele faz com que as outras 10, 20 pessoas funcionem. A ideia dessas 20 pessoas, ele absorve e coloca em ordem. Entende? Então, ele dá oportunidade para as pessoas mostrarem e servirem. O líder que só ele quer servir não é um líder dentro dessas qualificações, porque aí ele traz a carga de toda a equipe sobre ele e não acontece nada. O bom é você desfrutar do que cada um pode fazer. Isso é liderança. Né? Agora, voltando ao domínio próprio nele, que é o fruto que eu digo. O domínio próprio é a capacidade dele controlar as emoções dele, os impulsos e o comportamento, mesmo em situação onde o liderado dele vai desafiá-lo. Sim. Né? E não impor a condição como se fosse eu que vai acontecer. Tá? Sim. Vai acontecer mesmo. O domínio próprio está em tudo, sabe, Mirtz? Por exemplo, um líder, para ele fazer isso que eu acabei de falar com os outros 10, 15, fazer aflorar o que está dentro deles para pôr na mesa, para colocar em ordem, ele tem que ter domínio próprio, senão ele não vai ouvir ninguém. Né? Ele só vai impor aquilo que ele quer que seja então vamos trabalhar então algumas coisas que às vezes, fora da liderança, talvez nem te faça muito. Mas líderes que têm domínio próprio, por exemplo, eles conseguem lidar com situações difíceis ou situações constrangedoras com paciência e tolerância. Resiliência. Essa coisa assim. Eu contei um exemplo simples que na hora eu não soube lidar porque eu deixei que a ira tomasse conta de mim, ficasse com raiva, minha vontade contrariada, perdi de desfrutar o que os outros desfrutaram, né? Sim. E coisas assim. Então é um treinamento, mas aprendi. Aprendeu. Né? A gente tem que pensar que você está em processo de aprendizado. Sim. Então, e outra coisa, e a respeito do liderado também, porque se você tem domínio próprio e tem paciência e tolerância, você vai ajudá-lo a mudar, porque ele vai precisar mudar. Sim. Né? Senão não precisaria de um líder. Claro, ou então é muito mais fácil como líder dizer assim, você não faz mais parte da minha equipe, vou trocar você. Tudo bem, o líder é assim, mas se você tem essa paciência, essa tolerância, você dá uma segunda chance para ele, né? Você dá uma terceira chance, se for o caso, né? Porque
talvez ele está naquele... é o processo que ele está ainda. A qualidade do líder é lindo de ver. Eu gosto muito de observar isso, esse assunto é muito gostoso para mim. Por exemplo, você tem vamos pegar no caso da liderança da igreja, um pastor aqui, né? Que ele lidera sobre toda a igreja. Então, alguém vai dirigir um louvor, por exemplo, e erra. É lindo ver esse líder abraçar esse que errou e dizer, não tem problema, você está no caminho. Vem cá, você tem essas virtudes. Isso é liderança. Você tira o melhor da pessoa, você não condena ela porque fez alguma coisa contrária. Você orienta, fala, tudo bem que você errou. Mas aqui, ó, pega esse caminho. Tem conserto, aqui. O líder faz isso, o líder te ajuda, né, a retomar o caminho. E para isso, talvez, seja as duas outras coisas que eu quero colocar, seja respeito e empatia. Sim. Porque se você não tiver isso, o domínio próprio permite que o líder ele seja mais consciente da necessidade do sentimento do outro. Sim. Né? Aquela empatia, às vezes até... Né? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar, trocar, sabe? Tratar com compaixão, né? Tem que ser isso, não tem que falar, e se fosse eu? Né? Como você se sentiria se o seu líder, no caso você, tivesse feito a mesma coisa? Exatamente. Né? Nós temos um exemplo na Bíblia de Pedro, que era né? Que ele negou, e aí o Senhor fala, diga aos meus irmãos e a Pedro, e acolheu, olha que liderança maravilhosa, acolheu Pedro. Quando Jesus morreu, antes dele aparecer, depois que ele apareceu, que ele ressuscitou, o primeiro que abriu a boca como líder foi Pedro. Então veja como é importante o líder acolher e dizer, olha, ter paciência até que seu liderado chegue no ponto que ele deseja que chegue. Isso é liderança. Você vai ver que alguns, por exemplo, quando tiver alguma dificuldade ou não conseguir tudo, e você gastar um tempinho com ele, e que embaixo de outra liderança ele não tinha oportunidade, ele não soube, ninguém, né? Ele Desperta, não teve, né? Então, esse respeito e essa empatia fazem partes, né, só de quem tem também domínio próprio, né? E outra coisa a respeito, e Tiago, dentro das coisas que falou de tudo mais, líderes com domínio próprio, quando você tem controle, você é capaz de tomar uma decisão mais sábia e mais adequada. Não é aquela que de imediato uma resposta... É bem pensado. Né? Você demora mais. Então, a decisão sábia é porque você se tem espaço dentro de você para pensar mais, analisar a situação, ver um outro ângulo. Para depois tomar uma decisão. Para depois tomar, sabe? Porque quantas vezes a gente já viu acontecer isso? Se eu tivesse olhado dessa maneira, se eu tiver vão aparecer os infidáveis seres, né? Então, são coisas que fazem parte de quem produz esse domínio próprio. Outra coisa é integridade e transparência. Sim. Sabe? Quem tem domínio próprio também tem a capacidade de ter um alto padrão de valor ético. Sim. De ser transparente naquilo que, sabe? Ser honesto, né? Hoje, a coisa que talvez, em termos no nosso país, a coisa que a gente está mais carecendo, isso seja de uma liderança que tenha essas coisas. Sim, vivemos um tempo difícil. Né? Um tempo muito difícil. E assim, Mirtz, liderar com essas virtudes numa empresa é até mais fácil, porque lá as pessoas são remuneradas, as pessoas que estão abaixo das tuas ordens, da tua responsabilidade, elas são pagas para aquilo. Agora, liderar em ministério é muito mais difícil. Porque normalmente você lida voluntariado. Com pessoas voluntárias, normalmente pessoas que estão ali para serem trabalhadas por Deus. Então é mais difícil ainda, precisa muito mais desses quesitos que você está falando aí, né? E sabe, queridos, é um fortalecimento. Você tentar... Porque quando a gente fala em produzir fruto,
Produção é um processo. Ninguém diz assim, cheguei lá. Né? O domínio vai acontecer sempre. Se você conseguiu até aqui, amém, você vai ser testado ali e ali, né? É como você mesma deu um exemplo. Porque não é um estado estático. Não é estático. Uma situação sabe? Que você foi exposta e teve a oportunidade de Sabe mudar. por quê, querido? Porque é uma pessoa que vamos pegar esse próprio exemplo e dizer, continuou sendo integrante da minha célula. Convivendo. Eu ia continuar sendo uma pessoa que ia promover outras festas e outra coisa. Como é que eu iria, né? Eu disse que o primeiro erro não foi confrontá-la, né? Que talvez um confronto amoroso, isso faz parte também do domínio próprio, né? Porque sem domínio próprio você vai dizer toda sorte de, sabe, irresponsável. Vai se arrepender. Você vai se arrepender, né? Enfim, vai coisas assim, né? Mas o importante é que na liderança saber que ele não é o estado estático. Cheguei lá porque tive a vitória com 1 ou 2 desses que a gente foi falando, não. O tempo todo. É um exercício. É um processo contínuo que vai te levar, sabe? A sua equipe vai crescer e um dia o outro vai crescer tanto que vai testar você, né? Porque esse é outro problema também a respeito, né? A gente sempre pensa que um bom líder é aquele que faz bons líderes e melhor ainda se ele consegue te superar, né? Mas em termos de ego não é assim. Mas o verdadeiro líder é assim, por exemplo, ele lidera 10 e deixa 10 liderados parecidos com ele. É isso que é a verdadeira liderança, né, Mertz? Você preparar outras pessoas para fazer igual ou melhor do que você faz, né? Então, outra coisa, para um líder que tem domínio próprio, essa competição não vai ser verdadeira. Ele nunca vai olhar para o liderado dele como aquele que vai tomar o lugar dele, como um concorrente, né? Porque esse é o grande problema. Ele é um cooperador. Sabe? Juntos vocês estão fazendo alguma coisa boa. O bom líder, ele vê que sem a equipe, ele não seria nada. Porque cada um tem uma função dentro do ministério ou dentro do desenvolvimento da empresa, entendeu? Esse é o melhor líder, né? E sabe, se você pensar, né, o seu exemplo de domínio próprio vai ser a característica que o seu liderado vai ter também, né, na hora que ele perceber isso em você, né, porque essa é a tua missão, né, e sabe, queridos, eu acho assim, essas coisas vão aparecer, sabe que hora? Na hora da transição dessa liderança, porque um dia, né, o bom líder vai acontecer, né? É muito bom. Eu adoraria assim se eu estivesse hoje com a mesma equipe fazendo a mesma coisa, mas não é assim na nossa vida real. Tudo muda, né? A equipe, inclusive falando de pai para filho, porque uma família é uma equipe. Tem muitos pais que não conseguem passar essa liderança, passar o cajado para o filho, né? Passar o legado. Eu vou fechar essa conversa para você. Seja tão bom, tenha tanto domínio próprio, que aconteça que a mesma fala que Deus teve quando Josué foi substituir Moisés. Sim. Moisés morreu, um novo líder ele tinha levantado. Seja forte. Ele diz assim, seja forte, seja corajoso e não se esqueça do que Moisés fez, né? Ensinou. Faça aquilo que Moisés te ensinou. Seria uma bênção, né, Blanca? Sim. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.